Por que o meu processo demora tanto? Essa é uma pergunta super corriqueira e diária que eu recebo aqui no escritório. Então venha comigo nesse vídeo e descubra quais os momentos o seu advogado pode atuar e quais os momentos que a gente tem que esperar o judiciário. Meu nome é Marina, eu sou advogada, sou especialista em direito de família. Venha comigo até o final desse vídeo. Que o judiciário demora, todo mundo já sabe. Só que será que realmente essa demora depende só do judiciário? Será que é porque os juízes estão cheios de processos para ser julgado? Então vou te contar alguns momentos que a demora do judiciário não depende só dos juízes, mas depende também de você, que é o cliente. Então vou te contar alguns segredos aqui para poder andar o seu processo um pouquinho mais rápido. O primeiro ponto que você pode agilizar é organizar a documentação completa para você enviar os documentos para o seu advogado. A gente que é advogado, a gente não consegue distribuir o processo faltando documentos, sem a procuração assinada, sem o contrato de honorários assinado. Então, essa demora inicial na organização dos documentos depende de você, muito mais do que seu advogado, porque ele precisa da documentação completa para distribuir o processo. Com a documentação completa, o advogado redige a petição inicial e a gente dá a entrada no PJE, que é o nosso sistema do Tribunal de Minas Gerais aqui. Bom, assim que a gente distribui o processo, a gente tem que esperar o tempo da secretaria do juiz para eles catalogarem se o processo foi distribuído certinho, se a classe processual está certa, se tem realmente direito à justiça gratuita. Então a gente tem que esperar esse tempo de catalogar o processo da própria secretaria do juiz. Isso não depende da gente que é advogado. O que seu advogado pode fazer para agilizar isso é ele ir na secretaria e pedir agilidade, mas esse procedimento não depende da gente, ele depende da vara que caiu o seu processo. Assim que o juiz deu essa primeira decisão, o outro passo do processo é encontrar e citar a outra parte, né? Convidar a outra parte, o requerido, aquela pessoa que você está processando, para participar do processo, porque sem esse procedimento, o processo não existe para aquela outra pessoa. Então, é necessário fazer a citação, que é um ato formal, feito por carta registrada ou oficial de justiça, que precisa encontrar aquela parte que está sendo processada para participar do processo. Bom, existem dois pontos aí que atrasam o processo. Primeiro, é se a gente fornecer um endereço que a pessoa não seja encontrada naquele endereço. Então, ou eu forneci o endereço errado, ou eu forneci o endereço do trabalho, na hora que o oficial de justiça foi lá, ela não estava no trabalho, ela estava em casa. Então, a gente tem que apresentar outro endereço para o oficial de justiça, ir lá e cumprir o mandato. E segundo ponto que pode atrasar o seu processo, só um exemplo, é que aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu moro, aqui em BH, durante a pandemia, apenas 6 oficiais de justiça estavam cumprindo os mandatos, porque eles afastaram todos os oficiais de justiça que eram um grupo de risco. Então, além de conseguir a citação, o seu processo ele entra numa fila do oficial de justiça para o oficial de justiça poder cumprir o seu mandato. Então, aqui ele pode ter uma demora, né, de 6 meses a 2, 3, 4 anos. Por quê? O seu processo vai ficar parado até citar essa pessoa. E aí a gente entra um pouquinho mais a fundo quando for um vídeo mais específico, que pode ter citação por hora certa, por edital e etc. Mas não é o momento desse vídeo agora. Mas o seu processo ele fica parado até encontrar outra parte, para outra parte compor a relação processual ali. Outro ponto que não depende de seu advogado é quando o juiz marca uma audiência de conciliação ou uma audiência de instrução e julgamento, que é para poder ouvir as partes e as testemunhas. Essas audiências, elas são marcadas de acordo com a pauta do juiz. Então, elas não dependem da gente. E até a realização dessa audiência, seu processo vai ficar parado. Então, se hoje foi marcada uma audiência de um processo para daqui 6 meses, esse processo vai ficar parado 6 meses até a realização dessa audiência. Por fim, existe o calendário do judiciário. Então, por exemplo, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, todos os processos ficam parados e os prazos ficam suspensos. Durante esse processo, que é conhecido como o recesso forense,
não tem expediente, não tem prazo, não tem o que o seu advogado fazer. Nesse período, o processo não vai tramitar, não vai evoluir, não vai andar e ele vai sim ficar parado. Além disso, a gente teve Covid, que suspenderam todas as audiências, até migrar do presencial para o online. Então, vários processos ficaram parados aí durante esse tempo. Existem alguns feriados em que o judiciário não trabalha e aí o seu advogado não tem o que fazer, ele tem que esperar o calendário do judiciário. O que o advogado pode fazer para o meu processo andar muito mais rápido? Bom, primeiro, o advogado tem que acompanhar o processo de perto, ele tem que saber do que se trata o processo. Segundo ponto a gente tem que ficar em cima da secretaria, em cima do juiz, para poder ir movimentando o processo. O processo ele anda na medida que o advogado vai pressionando, vai atuando e vai acompanhando todo o processo e toda a movimentação para ele poder desenvolver e resolver. Independente de processo, o papel do advogado não é o processo. O papel do advogado é resolver aquele conflito, aquele problema do seu cliente da melhor forma possível. Então, não é simplesmente eu vou entrar com o processo, eu vou processar fulano. Eu vou resolver esse problema de uma forma diferente do convencional. É conhecido né, como formas alternativas de resolução de conflito, independente do judiciário. Mas esse tema é para um outro vídeo. Comente aqui comigo se você quer saber mais sobre as formas alternativas de resolução, que eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.